Estamos aqui, meus amados, estudando a palavra de Deus já há alguns domingos. Este mês de janeiro, na verdade, escolhemos para falar sobre a volta de Cristo. Então já falamos sobre a volta de Cristo e como seria as pessoas do mundo durante esse período. Falamos que a volta de Cristo também aparecem alguns sinais. Deus nos envia alguns sinais para que saibamos que está próxima a vinda do Senhor. Entendemos que o dia da vinda de Cristo só Deus sabe. Nem o Filho, nem os anjos do céu, ninguém. Não temos como datar, dizer uma data específica. Tal dia Jesus voltará. Quem faz isso se perde. Vai ficar como enganador e acabar envergonhando o nome do Senhor. Então não faça isso. Nunca busque as pessoas que tem aí na internet, tem vários, dando datas. Tenha cuidado com isso. Isso aí não vem do Senhor. Se o Senhor não quis revelar, nosso papel é apenas esperar. Então esperemos no Senhor. Hoje, o subtema da nossa mensagem sobre a volta de Cristo é a preparação do anticristo. Quando Cristo voltar, como vimos no domingo passado, acontecerá um fato extraordinário na terra. Os fiéis, os crentes fiéis ao Senhor serão arrebatados, serão retirados desta terra. E aqui nesta terra se dará início a um período chamado de grande tribulação. E durante esse período será um período de 7 anos. E durante esse período haverá um reino, o reino do anticristo, onde o anticristo reinará sobre a terra. Quem é o anticristo? O anticristo é um homem muito capacitado que será possuído pelo próprio Satanás. É interessante que relatos bíblicos apresentam apenas 2 oportunidades onde Satanás possuiu algo, ou fez alguma forma de possuir um corpo. Foi durante o período do Jardim do Éden, quando ele possuiu uma serpente, para que pudesse assim fazer a tentação ali, para que Eva e Adão caíssem no pecado. E então, durante o período da tribulação, onde ele vai possuir este homem muito capacitado, será possuído então para então instituir o reino de Satanás aqui na terra. Isso acontecerá durante o período da tribulação. Então, diante de iminente volta de Cristo, há 2 grupos opostos que aguardam esse dia. Hoje veremos um desses grupos e quais os seus preparativos. Veremos então a preparação do anticristo mediante a volta de Cristo. Então, qual é a preparação que ele está tendo para instituir o seu reino aqui na terra? Então, Satanás está trabalhando de acordo com a sua ordem de demônios e juntamente com o guiar o curso desse mundo, porque ele é o príncipe da potestade do ar, ele que está guiando o curso deste mundo no sentido de sistema mundano. Vivemos em um mundo que há um sistema e esse sistema é dominado pelo próprio inimigo. O texto que eu gostaria de usar aqui como referência inicial para essa mensagem está em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel é um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Fica logo depois de Lamentações. Nós vemos aí Ezequiel. Ezequiel antes de Daniel. Ezequiel capítulo 28. Então, para entender melhor a questão do reinado do anticristo aqui na terra, ou o domínio dele sobre a terra, precisamos entender o princípio de tudo, onde tudo começou. E Ezequiel 28 é uma profecia dada contra o rei de Tiro. Este rei foi um rei que alcançou muita vitória aqui na terra quando reinava. Ele foi um líder muito promissor, ganhou muitas riquezas, conquistou muitas terras. Foi um homem que se estabeleceu uma grandeza enorme, ao ponto de achar-se igual a Deus. E aí Deus
leva esta profecia a Ezequiel, que era o profeta da época, que ele falasse então ao rei de Tiro tais palavras que nós vamos ler agora. E aí ele faz uma alusão ou uma associação entre o reinado de Tiro e Satanás. Vocês vão ver aqui as figuras que serão usadas, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Diz assim então a palavra de Deus: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares não passas de homens, e não és Deus, ainda que estime o teu coração como se fora o coração de Deus. Assim és mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste teu poder e adquiriste ouro, prata e nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e do teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que te trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembanharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, morrerás da morte dos transpassados do coração dos mares. Dirás ainda diante deles, que te mata: eu sou Deus, pois não passas de homem, não és Deus. No poder do que te transpassa, da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Verso 11: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Assim como o rei de Tiro, Satanás teve uma grande ascensão lá no reino eterno de Deus. Ele estava junto com o Senhor, ele tinha uma certa influência dentro no reino de Deus, ele regia os anjos, era um querubim, e essa posição elevada dele fez subir a cabeça e o seu coração o desejo de tomar o lugar de Deus. Então, a mesma forma como Satanás desejou o lugar de Deus, Tiro, o rei de Tiro, na verdade, teve a mesma intenção. Ele se achou tão importante, tão imponente, tendo conquistado tantas coisas, tendo adquirido tantas riquezas, ele se auto-intitulou Deus. E aí, o que esta palavra significa é que Deus está exortando aquele homem que ele levante os olhos, olhe para o céu e observa que existe um Deus supremo, Criador dos céus e da terra, e não há outro Deus além dele. Ele deveria se humilhar, se curvar diante desse Deus e jamais
se exaltar querendo ser Deus. É interessante porque é a mesma proposta que Satanás leva a Eva lá no jardim, quando ele fala o seguinte: foi assim que disse o Senhor, não comerás de nenhum fruto desse jardim? Ela disse: não, Deus disse que eu posso comer de todos os frutos, menos de um, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morreria. Satanás disse: jamais morrerás, mas no dia que você comer, você será igual a Deus. A proposta que Satanás deu a Eva é ter a igualdade, ser igual a Deus. Mas em que aspecto? De poder, de domínio, né? E aí Eva caiu nessa cilada. A mesma cilada, o rei de Tiro estava caindo. Mas Satanás, mesmo tendo caído, ele não desiste dessa intenção que ele tem no seu coração. Que intenção é essa? De reinar, de tomar o lugar de Deus, de ter domínio sobre a criação do Senhor. E aí, eu queria completar com outra leitura em Isaías 14, de 12 a 15. Isaías 14, 12 a 15. Também é um dos profetas maiores. Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 15. Diz assim a palavra: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, mais uma vez aqui agora um outro profeta, trazendo então mais uma vez essa alusão a Satanás, aquele que queria tomar o lugar de Deus. Satanás, ele não conseguiu tomar o lugar de Deus lá no céu, mas ele pretende tomar o lugar de Deus aqui na terra. E eu pergunto a você, ele tem alcançado esse propósito de vida aqui na terra? Ele tem alcançado, sim. Hoje a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós temos um mundo sendo direcionado com propósitos malignos e não de agradar a Deus. O homem tem esquecido do propósito fundamental da sua vida, que é a honra e glória a Deus. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E quando o homem não atinge esse alvo, ele está atingindo o alvo do inimigo, que é desonrar a Deus. Quando o homem não honra a Deus, ele está honrando a Satanás, o inimigo de Deus, porque este é o propósito dele aqui na terra, reinar sobre a criação de Deus. Apocalipse 12, 12 diz: por isso festejais, ó céu, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, cheio de ira. Satanás, quando foi lançado do céu, em não tendo êxito, não tendo conquistado o que ele queria lá no céu, ele veio derramar a sua ira sobre a criação de Deus. Isso, irmãos, é um ponto muito importante. Para que Satanás ele consiga reinar aqui nessa terra sobre a criação de Deus, ele precisava ter os poderes de Deus. E é interessante que Satanás ele não tem os mesmos poderes que Deus. Nós conhecemos pelo menos 3 poderes de Deus que o institui como Deus. Ele é Deus por ter esses poderes, ou por ter esses poderes ele é Deus. Isso quer dizer que o caracteriza. Alguém que tem poderes como esse só pode ser Deus. Nós vamos ver esses poderes.
Satanás não tem, mas ele tem criado estratégias, tem usado da inteligência humana, da capacidade humana, para concretizar o seu plano, para alcançar esse poder. Então é o que nós vamos ver essa noite. De acordo com esses textos que nós lemos, vemos um ser muito poderoso, em busca de poder supremo, desejoso do trono de Deus. Vejamos o que ele está preparando para alcançar esse grande poder. O que Satanás está preparando para alcançar o poder de Deus aqui na terra? Primeiro, para alcançar esse poder, ele vai estabelecendo sua onipotência. Essa expressão onipotência quer dizer poder absoluto sobre todas as coisas. Quem é que tem esse poder? Somente Deus. Somente Deus tem o poder sobre todas as coisas. Ele controla até os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele sabe cada um deles. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então Deus tem todo o poder, seja os maiores quanto os menores. Quer dizer, ele controla todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas Satanás não tem. Satanás ele não é onipotente, mas ele quer alcançar esse poder, para que ele possa então reinar, para que ele possa instituir o seu reino. E como ele vai fazer isso? Ele estabelecerá domínio sobre os governos e religiões. Há uma tentativa muito grande, nos dias em que nós vivemos, de um governo mundial. Eu não sei quantos de vocês já escutaram isso nos noticiários, mas há um empenho, principalmente aí da ONU, uma tentativa de fazer um governo unificado, unificar os governos. A priori, a tentativa deles é apresentar uma proposta boa. Qual é a proposta? Um governo unificado, as nações serão igualitárias, né? No sentido de não passar necessidades, todas terão condições iguais, não terá nações superiores às outras, serão todas no mesmo nível. Então as necessidades, onde algumas nações são bem carentes, enquanto outras são supervalorizadas, então isso vai nivelar todo mundo. Essa é a proposta. Só que por trás disso tem aí o desejo do anticristo, que colocando um governo unificado, ele só precisa dominar um. Ele mandar em um, aquele vai mandar em todos. Então veja como isso vai facilitar o governo do anticristo. Eu vou precisar ler algumas informações que eu pesquisei para vocês, mas são muito importantes. Algumas semanas, 165 personalidades mundiais, inclusive 92 ex-presidentes e primeiros ministros, lançaram um apelo para a criação de uma força-tarefa executiva a fim de coordenar esforços globais no combate ao Covid. Veja bem, usando de uma necessidade, a estratégia do inimigo aí. Apareceu uma doença, essa doença alcançou toda a humanidade. Então vamos levantar um governo que possa reger isso, que possa cuidar disso, ser favorecido àqueles necessitados. Então essa é a proposta inicial. O apelo reconhecer que o combate à crise de saúde não se resolverá com ações nacionais isoladas, como em algumas nações, por exemplo, os Estados Unidos fechou as fronteiras, o Brasil estava fazendo a mesma coisa, ou tinha uma tentativa de fazer isso, e alguns outros países também tiveram os aeroportos fechados, não podia mais transitar entre as nações. Então seriam ações nacionais, isoladas, separando as nações para poder tratar o problema. Nem com a criação de uma vacina ou tratamento em alguma nação qualquer serão necessárias ações coordenadas globais, de curto e médio prazo em saúde, saneamento básico, combate à pobreza e etc. No momento que as nações se isolam, fecham fronteiras,
que 2,5 bilhões de pessoas estão confinadas em casa. Paradoxalmente, personalidades internacionais reconhecem a necessidade de uma ação conjunta e humanitária em escala mundial. Em outras palavras, os líderes indicaram a necessidade de se pensar em uma governança mundial. Essa ideia de governança mundial seria o protótipo, o início para o governo do anticristo. Haveria líderes de cada nação reunida em uma cúpula, tomando decisões conjuntas. E aí, dentro desse contexto, dentre eles se levantaria aquele que tem mais capacidade para dirigir, tomar as decisões, coordenar então as decisões. Essa é a estratégia do inimigo. A proposta então dessa criação de um governo mundial não surgiu com o Covid-19, evidentemente. O vírus apenas recolocou em cena uma antiga reivindicação de personalidades como filósofos, físico, por exemplo, Albert Einstein. Ele tinha esse desejo de um governo unificado. Há um sábio indiano, Sri Aurobindo, dentre outros. Nas últimas décadas, a ideia ressurgiu devido ao processo da globalização do comércio, indústria, transporte, telecomunicações. Então, há um desejo de grandes líderes mundiais de unificar as nações. Já tem-se até escrito como seria o estatuto dessas nações, qual seria ali o regimento, como seria regido essas nações. Isso já está em andamento bem avançado. Então, sendo assim, as últimas décadas, a ideia surgiu devido ao processo da globalização do comércio e indústria, eu já disse. O argumento principal é que o planeta se transformou em uma grande comunidade, uma aldeia global, cujos problemas transbordam as fronteiras nacionais. As crises econômicas, o desarmamento, a mudança climática, a erradicação da pobreza, as migrações, o crime organizado, outras questões surgem e ultrapassam os limites para cada país. Exige então um encaminhamento transnacional. A ONU não é uma comunidade com poder deliberativo executivo. A ONU não tem poder ainda para determinar essa mudança. Suas decisões são apenas recomendações, metas e propostas. Nada impede que a ONU se transforme no futuro em um órgão de poder político e de competência executiva. Então essa é uma filosofia, uma ideia que se tem divulgado, que se tem muito trabalhado, onde a ONU seria o meio pelo qual viria essa liderança mundial. O anticristo será um líder que busca paz, mas trava guerras. Na busca de paz, ele será bem sucedido e enganador. Ao travar guerras, ele será destemido e destrutivo. O anticristo geralmente é descrito na Bíblia como um guerreiro. Suas atividades são resumidas em Daniel 9:27. Daniel 9:27. Abre a sua Bíblia. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá então o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.
O livro de Daniel é um profeta no Antigo Testamento. Ele tem uma profecia conhecida como as 70 semanas de Daniel. Então nós estamos lendo aqui uma parte dessas 70 semanas. Nessa profecia ele fala então sobre o reino do anticristo, como se dará, onde ele instituirá um acordo mundial, onde as nações cederão a ele o poder, o domínio, para que ele tome decisões. Este homem então criará uma grande paz mundial. Ele trará de volta a reconstrução do templo em Jerusalém. Há uma grande batalha, digamos, política, religiosa, lá em Jerusalém. E a construção ou a reconstrução do templo de Salomão em Jerusalém será um grande passo para o início do domínio do anticristo. Se vocês ouvirem falar, olha, houve um acordo de Israel, vão construir ou reconstruir o templo de Salomão, levante as orelhas, fique atento, porque o anticristo está às portas e a volta de Cristo está mais perto ainda. Isso é o meu ver, a minha visão das Escrituras. Eu creio, irmãos, que a gente vai ver o anticristo, conhecer esse homem. O anticristo é porque será um homem que será possuído pelo próprio Satanás, mas é um homem com boas intenções, um homem inteligente, um homem com boas ideias. Ele venderá muito bem a sua ideia e as pessoas vão receber facilmente, mas ele será dominado pelo próprio Satanás. Então eu creio que nós veremos esse homem, vai ser apresentado às nações, mas antes que ele tome domínio sobre a terra, a igreja será arrebatada. Essa é a minha visão sobre essa questão. Então eu creio que a gente vai conhecê-lo, mas ele não terá domínio sobre nós. Antes que isso aconteça, a gente vai subir para a glória celestial, para morarmos com o Senhor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando ele mesmo ser Deus. Então lembra que ele vai permitir reconstruir o templo de Jerusalém, e é de lá que ele vai reinar, vai sentar no trono de Deus. O lugar da morada do Altíssimo em Jerusalém, que foi construído naquela época, ele terá então de lá domínio sobre a terra. Isso, irmãos, é uma revelação. O que nós estamos vendo aqui requer uma dedicação, um esforço, para que a gente possa conhecer mais, buscar esse conhecimento. Hoje muitos cristãos estão à parte, sem o mínimo necessário de conhecimento, e diz que quando o anticristo vier, ele enganará a muitos, e se possível até os eleitos. Então precisamos nós estar atentos, alertas, não nos deixemos ser enganados pelas propostas que surgirão. Esse governo é o melhor que tem. Eu lembro quando estava na eleição aí para esse novo presidente, esse que nós temos atualmente, foi uma guerra nas famílias, uma guerra nas igrejas, o pessoal discutindo religião, discutindo política, fazendo de tudo, divisões em famílias, grupos familiares foram divididos, na expectativa que esse homem ia mudar tudo, ia trazer uma mudança para melhora. E sabe, irmãos, a única mudança que a gente deve esperar verdadeiramente é a vinda de Cristo, é o reino do Senhor em nossa vida, em nosso coração. Essa é a mudança que precisamos buscar, e não a mudança do sistema mundano, porque o sistema já está corrompido, não tem como mudar. A pessoa pode ser a melhor que for, colocar lá dentro, ele se corrompe, ou então não faz nada, porque as portas vão se fechar todas, porque o sistema já está amarrado.
A pessoa só consegue passar um projeto se vender, se pagar. Então há essa moeda de troca. Infelizmente, aí vai embora toda a dignidade do homem. O homem pode ter a melhor intenção do mundo, mas cair naquele antro, ele vai ser transformado em uma pessoa má, ruim. Então é um sistema que está caminhando para a instituição do reino do anticristo. Lembrando que para que ele possa instituir esse reino, vai haver ainda muita guerra, vai haver muita discussão. Então ele vai vir com uma proposta de paz. Quando disserem paz, paz, virá repentina destruição, assim diz a Escritura. Então, quando estiverem pregando paz, aí virá a destruição. Então, primeira tentativa de Satanás para instituir o seu reino aqui na terra será conquistar a onipotência, o poder supremo sobre as nações. Esse poder será em dois aspectos, tanto governamental quanto religioso. Esse homem se intitulará como Deus. Ele fará um acordo com Israel, que Israel vai voltar a fazer os sacrifícios no templo, e depois de 3 anos e meio vai quebrar o acordo, e agora Israel será obrigado a adorá-lo. E aí é a segunda parte do projeto dele, o estabelecimento da sua onisciência. O que é onisciência? É um poder de Deus, que significa o poder de saber tudo. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra nem me chegou à língua e tu já conheces todas. Deus conhece não só as nossas ações, mas muito mais a intenção das nossas ações. Cada vez que fazemos alguma coisa, Deus sabe qual foi a intenção. Eu fiz isso pensando em fazer o bem. Deus sabe se realmente foi isso, ou se você fez tentando derrubar alguém, tentando trazer algo de benefício para a sua vida. Deus conhece, não se engane, não tem como se esconder de Deus. Deus conhece a sua mente, o seu coração, a intenção do seu coração. Satanás não tem esse poder, ele não conhece os nossos pensamentos. Por isso, irmãos, que é interessante, vez por outra, fazermos orações ao Senhor em secreto. Lembra quando Deus disse: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao Senhor em secreto, e Ele te responderá. Às vezes a gente abre muita boca, fala muita coisa, e aí o inimigo está só ouvindo. Isso aí que ele quer, pois eu vou providenciar, mas é por outros meios. E aí vem os atalhos. Aí ele faz as formas para nos desviar do propósito de Deus. Quantas pessoas você já conheceu nessa vida que era um excelente cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas se viu em uma situação financeira melhor, se afastou do Senhor, arranjou um emprego e aquele emprego não deixou mais ele voltar para a igreja. Conheceu uma pessoa e aquela pessoa afastou ela de Deus. Então isso são muitas e muitas situações que o inimigo usa para nos afastar de Deus, porque ele sabe das nossas, quando a gente fala, quando a gente abre a boca e diz o que é que a gente precisa. Você está orando aí a Deus pedindo um varão ou uma varoa, Senhor, me dá um varão, uma varoa. O inimigo está ali só escutando, vai mandar alguns pretendentes para você, para lhe derrubar. Então as tentações, tenha consciência de que aquilo que Deus nos envia é para a glória dele. Então, quando se relacionar com alguém, entenda, seja uma pessoa que te traga para Deus, que te aproxime mais de Deus. Essa é uma pessoa de Deus. Mas se é uma pessoa que te leva para longe de Deus, não vale a pena esse relacionamento. Assim um emprego, assim uma atividade. Às vezes, irmãos, olha, para vocês terem ideia, tem um colega conhecido, rapaz digno, servia na igreja, não faltava um culto. E ele dizia para mim, eu trabalhei junto com ele, ele disse: irmão, no dia que Deus me abençoar, eu botar minha empresa, olha, eu não vou faltar um culto. Eu ia para as associações das igrejas e ele tinha o maior desejo de ir, mas por conta do trabalho ele não conseguia.
Esse meu irmão, queria tanto ir contigo para quem está lá ouvindo essas mensagens maravilhosas, sendo edificados. Esse irmão consagra a Deus, entrega ao Senhor, e ele disse que fez isso, pedia a Deus. Deus deu a empresa, ele constituiu essa empresa e alguns anos depois ele abandonou ao Senhor, porque os prazeres do mundo traziam mais alegria para ele do que as coisas de Deus. Ele trocou de estar na escola dominical para ir pescar lá no açude do Castanhão. Ia dia de domingo, final de semana, ia na sexta-feira, só voltava domingo, voltava cansado, não ia nem para o culto, porque tinha passado o final de semana pescando. Tinha muito dinheiro, por conta disso, descambou, foi para longe de Deus. Então tem coisas, irmãos, que chegam para nós que às vezes não vale a pena. Então cuidado, aquilo que você pede a Deus. Se é algo no seu coração, algo agradável a Deus, fala em secreto, fala só com Deus. Deixa o inimigo escutar não, para que ele não use de propostas para te desviar. Não muito tempo depois da ascensão dos Estados Unidos, que se espalhou globalmente em 2008, a recessão, a Conferência sobre o Comércio e Desenvolvimento da ONU propôs uma moeda mundial, gerenciada por um governo ou um banco central global. Então a segunda proposta do inimigo, primeira será o governo, segunda, uma moeda unificada. Ele vai querer instituir uma só moeda, onde ele possa então ter o domínio sobre os povos, ter o domínio sobre o que você vai comprar, o que você vai vender. Ele vai saber tudo sobre você. E eu pergunto, isso está longe de acontecer? Ah não, irmãos, está muito mais perto do que nós imaginamos. Então já existem projetos, relatório de 218 páginas, declaram que uma moeda controlada internacionalmente ajudaria a estabelecer cada país membro dessa sociedade. Cada país que aderir a esse projeto, a essa ideia, ele vai ser beneficiado. Vocês lembram quando foi instituído o euro? Havia países bem quebrados, mas por conta dessa instituição, dessa ligação, eles cresceram. A moeda valorizou aquele país, as vendas e tudo, trouxe então um renovo para aqueles países. Então essa é a proposta, esse é o projeto. Vamos levar ao mundo inteiro uma moeda onde nós podemos mostrar para eles que eles vão crescer, que eles vão desenvolver. Imagina, irmãos, hoje, eu não sei a cotação hoje real, mas em média o dólar está custando R$5. Eu não sei hoje, mas em média está chegando a isso, R$5 um dólar. Imagina aí, quanto você recebe por mês? É R$1.000, 1.000 e alguma coisinha. Se você recebesse em dólar, seria 5.000. Já melhoraria um bocado, melhoraria não? É uma proposta boa, trazer igualdade nesse sentido que todos vão ganhar a mesma coisa, ou a proporção será igual para todos, quer dizer, a valorização do seu dinheiro, daquilo que você conquista, é uma proposta interessante, mas saiba que por trás dessa proposta boa e interessante, nada mais ele quer do que dominar você. Como você vai comprar, como você vai vender, tudo que você tem. Nós tivemos aqui, porque a ideia está na pauta do Banco Central Brasileiro, segundo Roberto Campos Neto, presidente da instituição, que declarou crer que já em 2022 o real digital estará em circulação, coexistindo com a versão em notas e moedas. A declaração de Campos Neto no mês passado foi seguida pela de Christine Lagarde, presidente do Banco Central da Europa. Vou resumir aqui o que é que ele está dizendo: que vai acabar o dinheiro de cédula. Na China,
O projeto deu certo. Quem mora na China não usa mais dinheiro em cédula, tudo é cartão ou transferência via a rede social, via celular. Nós tivemos aí esse ano, início desse ano, o Pix, que quem tem conta em banco e tem acesso através de redes sociais, através de celular, você pode então fazer uma transferência imediata. Digamos que eu preciso transferir um dinheiro aí e para alguém eu pego o número do CPF da pessoa, digito e imediatamente eu transfiro o valor que eu quiser. Chega a ele em 15 minutos. Já está na conta, ele pode fazer o que quiser com o dinheiro. Pix. Se você tem conta em banco, você vai ser obrigado a se cadastrar no Pix. Senão a sua conta vai ser travada. Veja como é uma coisa sutil. Eles vão dando, porque quando antes, para a gente fazer uma transferência de uma agência para outra, a gente tinha que pagar o TED, se eu não me engano o nome, né? Taxa de transferência. Então tinha que pagar. Às vezes era R$15, dependendo do banco. Então toda vez que você quer fazer uma transferência para outra agência que não fosse do mesmo banco, e aí você teria que pagar essa taxa. Com o Pix, acabou isso. Você transfere para qualquer banco, não tem problema. Coisa boa, mas por trás tem um projeto. E o projeto é o quê? Ter um controle de quanto você ganha, saber quanto você tem. Quando eles acabarem com o dinheiro físico, vai ter algumas propostas, como por exemplo, olha, quando a gente acabar com o dinheiro físico, vai acabar o tráfico de drogas. É uma proposta deles. Porque não vai ter mais a biqueira, aquele camarada que chega pedindo, dá R$5, me dá R$10, para ir comprar ali uma pedra de droga, um saquinho lá de droga. Não vai ter, porque não tem como. Então eles vão dizer, olha, não tem como, o camarada vai ter que dizer de onde está entrando aquele dinheiro. Mesmo que seja um traficante, quando cair as grandes quantias na conta, a Receita Federal vai bater em cima, vai querer saber de onde é que vem esse dinheiro. Qual é o seu ramo? O que é que você faz? O domínio, saber tudo da sua vida. A onisciência. É isso que Satanás quer. Saber tudo sobre nós. Há um projeto aqui no Brasil rodando de um documento único. Em que você vai ter um cartão, tem um chip nesse cartão, e através desse cartão tem todas as informações suas. Informações familiares, bancárias, informações de emprego que você já teve, informações de internações que você teve, hospitalares, tudo sobre você estará nesse cartão. É um projeto. Vocês lembram que algum tempo atrás nós fomos obrigados, todos nós que temos título de eleitor, a fazer a biometria, botou lá digital e bateu uma foto. Lembra disso? São cadastros que eles estão fazendo para o domínio do anticristo. Saber quem é você, onde é que você mora, o que é que você faz. Eles vão ter todo esse conhecimento. Hoje, através da internet, você coloca o nome de uma pessoa, você descobre onde é que ela mora, telefone, o que é que ela faz, entra na rede social, vê as fotos. Nós temos hoje, esse sistema já existe. Precisa só fazer as adaptações necessárias para que ele tenha todo o conhecimento sobre cada um de nós. Então, Apocalipse 13:17 diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse número é 666. Então o texto lá nos apresenta esse número. Não sabemos, irmão, não tem como definir. Eu lembro há 20 anos atrás, houve pregadores falando sobre a vinda de anticristo, do anticristo, e eles diziam então que o 666 era o cartão Visa. As letras do nome Visa tinham significado, o chip era o chip do cartão Visa. Então tinha muito isso. Há 20 anos atrás, já se passaram 20 anos, as coisas já estão mais modernas, não precisa mais ter o cartão. Agora o próprio celular já é o teu cartão.
Você consegue comprar, vender, sem sair de casa, sem pegar fila, sem ser importunado por vendedores. Você vai lá, entra, escolhe o que você quer e entrega na sua casa. Então veja como isso está tomando uma proporção tão imensa, tão grande. Ele terá esse domínio aqui na terra através desses sistemas. E por último, ele quer estabelecer a sua onipresença. Onipresença é o poder de Deus, que significa que ele está presente em todo lugar, ou todo lugar está na presença de Deus. Onipresença é melhor compreendida quando a gente vê dessa forma: todos os lugares estão na presença de Deus. Porque se Deus estiver em todo lugar, a pergunta que fica é: Deus está no inferno? De forma alguma, né? Então o inferno não foi preparado para Deus, não é lugar de Deus lá. Então Deus não está no inferno. Então Deus não está em todo lugar. Então a verdade é, não é que Deus está em todo lugar, mas todo lugar está na presença de Deus. Deus está vendo o inferno? Está aqui, ó, o inferno está na mão dele. Ele está vendo tudo, ele conhece tudo, ele tem todo o poder. Então esse poder Satanás não tem, mas quer ter. E como é que ele vai instituir isso? Eu vou dar aqui um modelo. No carnaval de 2019, fato amplamente divulgado no sistema fato amplamente divulgado, o sistema de reconhecimento facial da polícia baiana localizou e prendeu um criminoso fantasiado de mulher no círculo do Dodô. O homem estava vestido de mulher, eu vi até esse vídeo, com uma peruca, com um chapéu na cabeça, e aí foi passando, a câmera captou a face dele, fez o reconhecimento dos pontos da face e reconheceu que ele era um criminoso, alguém foragido da polícia. Imediatamente a central liga para os policiais que estavam lá de plantão e pegaram esse criminoso. Há uma proposta então que essas câmeras, e o governo do Ceará, Camilo Santana, está fazendo uma campanha aí para comprar várias câmeras dessa lá na China. Ele já foi lá para ver essa câmera, fazer aí essa compra. Se você pesquisar isso na internet, você vai encontrar um deputado aí que está lutando, porque ele está comprando isso sem licitação. E não pode no governo fazer compra sem licitação. Segundo o governador, só tem essa empresa que fabrica essa câmera. Por isso que ele está comprando apenas dessa empresa. Então há um processo rolando em cima disso. Por isso que ele ainda não concretizou a compra. Mas ele pretende comprar essas câmeras para instalar em todo o Ceará, principalmente na capital, Fortaleza. Mas vocês devem ter observado quanto nós estamos sendo filmados em todo canto. Cada casa, cada mercearia, cada hospital, cada banco, onde você vai tem câmeras. A proposta inicial era segurança. Se alguém vier assaltar, a gente está filmando, a polícia vai reconhecer, vai ver a face, vai ter como ir buscar essa pessoa. Então é uma proposta boa. Os chineses, eles conseguiram criar um sistema que consegue fazer uma leitura facial. A pessoa pode estar fantasiada, pode estar maquiada, pode estar usando óculos. Eles conhecem identificar a face da pessoa. Aí voltando àquela questão da biometria. Você bateu uma foto lá, digital, seu rosto foi feito toda o mapeamento. Você já está registrado, não tem para onde correr, né? Então quando o inimigo te procurar, cuidado, né? Sabemos, irmãos, que o inimigo ele vai procurar a tecnologia para que então ele conquiste o poder de Deus, pois ele não tem esse poder. As tecnologias de reconhecimento facial são tecnologias de inteligência artificial. Se vocês tiverem um pouco de tempo e quiserem pesquisar sobre inteligência artificial, vocês não imaginam como isso está moderno, como isso está crescente. Hoje cada celular que você tem uma inteligência artificial dentro dele. Você fala com ele. Você já falou com o teu celular?
Na pandemia, a Dara ficava brincando, né, com o celular, fazendo pergunta para o celular e respondendo. Então, há um sistema dentro do nosso aparelho que é uma inteligência artificial. A Microsoft, ela está com um projeto de criar uma inteligência artificial para copiar a mente, de fazer uma cópia da mente de uma pessoa falecida. Imagina só o projeto da Microsoft. Essa semana eu vi essa mensagem. Qual é a ideia? Pegando as fotos de rede social, pegando todo o aparato de informações que já estão em redes, eles vão conseguir criar uma inteligência artificial de alguém que já morreu. Isso é a tentativa, irmão, futura do domínio das máquinas. O inimigo terá esse poder do domínio das máquinas. Hollywood já apresenta isso há muito tempo. Vários filmes, Exterminador do Futuro, Eu, Robô, A Babá Bicentenária. Você já assistiu esses filmes? Filmes tudo de robótica, de inteligência artificial, de robôs que têm o poder de se comunicar com o ser humano. A China está criando pele artificial, pele humana artificial, para que os robôs tenham uma aparência humana, a textura humana. Você vai pegar nele, vai ter a mesma textura, a aparência, tudo. Então, futuramente, né, as viúvas aí que quiserem trazer os amados de volta, os seus amados de volta, faz lá uma cópia dos amados, terão uma cópia idêntica, pegando toda a textura, tudo que ela quiser. A mulher, e seja o que for, a China já está fazendo isso. Lá é muita evolução, a gente ainda está muito atrás, mas isso para tomar uma proporção mundial é muito fácil. A proliferação de câmeras de vigilância em espaços públicos e privados, sem a necessária consciência da sociedade sobre os riscos. Elas captam nossa imagem nos aeroportos. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos estima que o reconhecimento facial examinará 97% dos passageiros de companhias aéreas até 2023. 97% dos passageiros. Entrando no aeroporto será identificado quem é. Se for um foragido, se é alguém que está sendo procurado, pega. Mas aí é outros. Lembra que quando chegar o período do anticristo não tem como fugir. Você vai querer correr para um lado e ele vai saber onde é que você está. Hoje você anda com um aparelho no teu bolso, chamado celular, que tem um GPS. Você pode ser localizado onde você estiver. Hoje, por isso, alguns pais estão usando isso até como pretexto para os filhos, quanto mais pequenos, terem acesso ao celular, dando celular aos filhos, porque através desse aparelho eles vão poder rastrear onde é que os meninos estão, o que é que estão fazendo, porque eles podem colocar um programa que escuta, que vê, ele tiver com a câmera, ligar a câmera, ele consegue enxergar através da câmera do outro celular. Os pais têm esse acesso, e aí essa câmera espiã vai estar, a vida do Senhor aproxima-se. Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. E nosso papel, irmãos, como cristãos, é confiar no Senhor. Essas coisas estão acontecendo, a gente precisa ficar alerta. Eu tenho que me aproximar mais de Deus. Como é que está a minha vida? Olha, meu irmão, não te engane. Está mais próximo do que você imagina. Jesus Cristo vai voltar para buscar os fiéis. Não é os frequentadores de igreja, não. São os fiéis, aqueles que vivem o que pregam, aqueles que estão praticando a palavra de Deus, e não os enganadores, que estão enganando a si mesmo, tentando enganar a outros, estão enganando a si mesmo. Então, se você ainda não fez uma confissão de fé, se você ainda não tem entregue a sua vida a Jesus, abra do olho, tome essa decisão enquanto é tempo. Se afaste do mundo, dos conselhos do mundo, esteja buscando a presença de Deus, seja verdadeiramente um servo do Senhor, que a sua vida seja consagrada hoje e sempre ao Deus Todo-Poderoso. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai,
Muito obrigado, Senhor, por esta revelação que nos é dada. Nos faz, Senhor, abrir os olhos, estar atentos, alertas às mudanças que estão acontecendo, porque a proposta que o mundo dá é interessante, são boas, são agradáveis aos olhos, mas a consequência delas, ó Pai, pode ser a eternidade longe do Senhor. Queremos nesse instante, ó Pai, entregar nossa vida por completo em Tuas mãos. Confiamos no Senhor, esperamos a vinda de Cristo, que sejamos, ó Pai, encontrados fiéis, assim, ó Pai, para que então possamos reinar com o Senhor na glória celestial. Eu te peço, ó Pai, nesta noite, se tem alguém aqui dentre nós que ainda não fez uma confissão de fé, ou até mesmo que está afastado dos caminhos de Deus e precisa fazer uma reconciliação, que hoje seja a noite de salvação. Se tem alguém que essa noite gostaria de entregar sua vida a Jesus, ou fazer uma reconciliação, entregue, levante a sua mão, eu estarei orando por você. Alguém essa noite para entregar a vida a Jesus? Deus Santo, Pai querido, Tu, Senhor, conheces o propósito do nosso coração. Eu te peço, ó Pai, que essa palavra não volte vazia, que o conhecimento adquirido hoje nos faça, Senhor, temer a Ti somente, compreender o quanto nós precisamos do Senhor para viver vidas que verdadeiramente agradam. Abençoa assim, ó Pai, a cada um que está aqui presente conosco, como também aqueles que estão nos assistindo através desta live. Abençoa cada lar, cada família, suprindo nossas necessidades. Nos dá uma boa semana na Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.